Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Paraíba Pode. Hoje vamos conhecer uma história que nasceu no sertão paraibano e que mostra como a união das pessoas pode transformar uma comunidade inteira. Nossa convidada é uma mulher que acreditou que era possível mudar a realidade ao seu redor. Uma liderança que ajudou famílias a conquistarem sua terra, gerarem renda, criarem oportunidade para mulheres e jovens e construírem um exemplo de desenvolvimento que hoje inspira toda a Paraíba. É uma alegria receber aqui da Paz, liderança comunitária, empreendedora e uma mulher inspiradora, que particularmente me encanta, e esse foi o podcast que eu mais aguardei e que eu mais sonhei estar aqui ao seu lado, com essa mulher que desbravou essa comunidade, que mudou não só a sua realidade, mas de uma vizinhança inteira. E aí eu já começo. Quem é essa mulher que a Paraíba quer conhecer? Da Paz é uma mulher marcada, por diversos marcadores sociais, mulher negra, filha de mãe solo e que sonhou em mudar de vida. Mudar de vida não sozinho, mas mudar a vida de toda uma comunidade. E esse sonho a gente consegue através... O primeiro passo foi justamente o acesso à terra. Porque a gente entende, quem é nascido e criado na roça, entende que a posse da terra é algo que faz a diferença na vida. Então, a gente começa a sonhar com essa compra dessa propriedade a partir de um programa chamado Banco da Terra, que era um programa do governo federal, que hoje é conhecido como Programa Nacional de Crédito Fundiário, e a gente começa a conhecer esse programa em uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Social, de Desenvolvimento Rural Social, do qual eu, enquanto presidente de associação, estava presente e conheci o programa. Eu e um primo, e a partir dali a gente começou a sonhar em comprar essa tão sonhada propriedade, do qual meu avô saiu de um quilombo e veio aqui. Aqui ele formou família, teve os filhos tiveram a gente, que já somos netos, e a gente teve os nossos filhos, aqui também dentro dessa propriedade. E durante 3 gerações a gente era morador, ou seja, tudo que a gente produzia, metade ia para o patrão, a outra metade era que ficava com Meieiro. Tudo que exato. Produzia 50% era para quem produzia, 50% ia para o patrão. Sem ele produzir nada, só porque estava usando a terra. Só pela simples posse da terra. Que é isso que a gente acredita que faz a diferença no campo, Sim. E a gente consegue comprar essa propriedade. Éramos moradores a vida inteira. Meu avô sai de um quilombo, vem morar nessa propriedade e aqui ele teve os filhos. Os nossos pais tiveram a gente e a gente teve nossos filhos nessa terra. E o grande sonho dele era ser dono de uma propriedade. E Deus quis que a propriedade que a gente conquistou, que a gente está aqui hoje morando, é a propriedade do qual ele veio construir toda a sua história. Então, a nossa história se mistura com a história dessa propriedade, que inicia com o antigo Banco da Terra. Eu sempre fui dos movimentos de associativismo e cooperativismo desde jovem. E aí, um certo dia, eu vou para uma reunião do Conselho de CMDRS, eu e um primo, e lá a gente conhece o programa. E a gente começou a sonhar. Poliana, em ser dono dessa terra, a tão sonhada terra do nosso avô. E aí a gente busca os primeiros passos para isso, que seria a formulação do projeto. E a gente vai até a Empaé, na verdade a Emater, antigamente, e a Emater começa a formular esse projeto e começar esse grande sonho. Só que esse projeto foi o primeiro da região, e as pessoas diziam que eu estava louca. O pessoal chamava que eu estava louca. Como é que você vai comprar uma terra do qual sua família passa 4 gerações trabalhando nela e você hoje quer ser dona? Então, da Paz, como é chamada, assim, conhecida como a louca que sonha muito, começou a sonhar com isso. E a gente junta toda a família, faz uma reunião, já trabalhava com a associação, e a gente começa a sonhar com isso, com a compra da propriedade. E assim, durante 6 meses, mais ou menos,
rolou esse processo, a gente adquiriu a terra. E como foi a partilha da terra? Quem ficou com qual parte e você escolheu qual parte, ficar com qual parte da terra? Na verdade, a gente não escolheu, na verdade, foi da seguinte forma. Antes eu morava na cidade e alguns primos que já moravam aqui, eles já tinham os lotes lá. A ideia era que fosse sorteado, só que a gente achou por bem cada um escolher onde queria ficar. E essa propriedade de 266 hectares, ela foi dividida em 17 lotes de 15 hectares, pegando do rio até a parte de fora, né, a área mais seca. E a gente comprou para pagar durante 20 anos, né, 3 anos de carência. Hoje já temos 7 anos que a gente liquidou, então hoje a gente pode dizer para os nossos filhos que a terra é nossa. Rapaz, teve uma história bem bonita que você me contou, que vocês a vida inteira eram moradores da terra de um patrão. Isso. E que você não conhecia a Casa Grande, só conhecia por trás. E no dia que você veio aqui pegar seu lote, me conta essa história. Pois é bem interessante, porque tanto eu como a minha mãe, na verdade, a gente só conhecia a parte de trás da casa, porque todo o período de Semana Santa tinha a história do jejum, né? E a minha avó mandava vir deixar o jejum aos patrões. E a gente era recebido sempre pela porta da cozinha, a gente não conhecia a casa inteira. E quando foi também para dar a entrada do processo no banco, o próprio gerente do banco perguntou como era a casa. Eu disse, não, eu não sei porque a gente só conhece a cozinha. E aí ele diz assim, como é que você quer comprar uma casa que você nem conhece? Eu disse, eu quero não, eu vou comprar. Porque eu acho que é determinação, cada um busca o seu caminho. Eu sempre acreditei nisso. Por ser filha de mãe solo, eu precisei desde cedo aprender a lutar por aquilo que eu precisava. Então não ficar de braço cruzado. E eu acho que é isso que todo empreendedor faz. Ele não só sonha, mas ele busca seu sonho. E foi isso que eu fiz. E como foi o momento que você veio aqui olhar a terra, que só conhecia a parte de trás e entrou pela porta da frente para conhecer essa casa que ia ser sua, que era do patrão, dos seus avós. E aí você entra no lote e é meu e eu vou entrar pela porta da frente. Como foi isso? Que só eu falar eu me arrepio todinho. Muito emocionante. Até hoje tem hora que eu estou aqui sentada aqui na varanda e às vezes eu nem acredito, né? Porque hoje o meu quarto, né, onde eu durmo, né, chego do trabalho cansada, é o quarto onde era o quarto dos patrões, né? Que a gente nunca sonhou. E o avô da gente sonhou com isso. E a gente está hoje aqui, é uma grande conquista. Porque hoje a gente, como diz a história, a gente gerou uma oportunidade não só para mim, né? Não só para mim, mas para todos os familiares, para os jovens que aqui estão. Então, morar na terra, morar e na tu terra. não precisar meiar com ninguém. Tudo. É a liberdade da terra, do acesso. E aí eu quero saber depois. E depois? Estava na terra, estava aqui. Como foi dar paz depois da terra? A terra já estava. Tinha água. Faltava o quê para dar paz se desenvolver e transformar a vida dessa comunidade? Faltava a gente ter renda. E de preferência para mulheres. Porque a cultura do campo, até certo tempo, e algumas localidades ainda dura até hoje, é que só quem pode produzir, né, quem pode gerar renda são os homens. Sim. E Dapaz queria mais, Dapaz queria crescer, queria estudar, queria se formar e queria levar outras mulheres juntos, né, reduzir a violência doméstica, empoderar outras mulheres. E aí quando a gente se viu com a terra, a gente precisava gerar renda e precisava gerar essa transformação na vida dessas mulheres. E aí a gente começa com o sonho da construção da nossa agroindústria, né? A nossa agroindústria de polpa de fruta, que a gente entendia que na época era um nicho de mercado, porque na verdade nem em Pombal, nem na região ninguém produzia polpa de fruta. Então era algo que a gente precisava e a gente vai em busca desse caminho, de mais esse sonho, através do governo do estado, através do programa, na época chamado PRPR, que era um programa de redução à pobreza rural, e a gente recebe a nossa agroindústria. Se tinha água, se tinha terra, se tinha frutas, então você casou tudo isso
no seu território e se tinha gente precisando de trabalhar. Isso. Então montou a agroindústria de polpas de frutas. E como foi isso? Montar e aí o comércio era algo que dialogava com o comércio absorvia isso. Você começou no público, no privado. Me conta essa história. Montou a agroindústria aqui, que eu sei que não foi fácil. Não. Precisou dessa atenção do poder público. Isso. O poder público chegou junto na hora que você mais precisou. E aí fez a diferença também em todo esse processo, porque não adiantava a gente ter a água, ter a terra, ter a agroindústria, a gente começa a vender. Eu e mais 4 mulheres vendendo essa polpa de fruta. A gente juntou cada uma R$25 e começamos a trabalhar nessa polpa de fruta. Com isopor de porta em porta, pegava... De porta em porta, lá em Pombal. Lá em Pombal, pegava carona no carro, do leite que passava, descia lá e saía vendendo de porta em porta. Até que um dia, escutando o jornal, a gente escuta a prefeita da cidade, que por acaso era você. Graças a Deus, que Deus, né, abre essas portas para a gente escuta falando de um programa chamado Compra Direta. Sim. E aí eu olho lá para as meninas, eu digo, eu acho que essa é a nossa oportunidade. As meninas, mas será que ela vai comprar polpa de fruta? Porque na verdade lá você falava de produtos primários, Sim. né? Feijão, arroz, tal, Sim. milho e outros produtos, gerimum. E eu digo, não, a gente vai para a reunião, convidando para uma reunião para os agricultores. E a gente foi. E nessa reunião a gente colocou a nossa proposta e você, né, como gestora pública, acreditou, foi uma das primeiras a acreditar no nosso trabalho. E aí pronto, a partir daí a gente começou a produzir, a gente começou a ter nosso primeiro canal de comercialização. Que aí, a partir daí, a gente começou a comprar nossos freezers, que os freezers eram emprestados, né? O carro que a gente ia deixar era uma veraneio do meu cunhado. Então começou a entrar de fato sim, renda. Sim. E a gente começou a crescer, né? Vender, sim, né? Para o Compra Direta, que é um programa hoje, né? Que é o atual PA, que é um programa lindíssimo, sim, né? Que pega os dois lados, sim, né? A questão da comercialização e o atendimento às famílias em vulnerabilidade social. E a gente começou a comercializar e a gente começou a mostrar para os associados, sim, da associação, que o que eles ganhavam o dia inteiro lá na roça, no meio do sol quente, em uma manhã eles ganhavam o dobro aqui dentro da cooperativa, né? Dentro da agroindústria. Sim. E a gente começou a trazer mais mulheres, trazer os Foi nossos difícil esposos. Convencer essas mulheres a sair do lar, do doméstico, e ir para essa agroindústria. Os companheiros deixaram com facilidade. Foi difícil envolver as mulheres? Muito difícil. Só para você ter uma ideia, a gente marcou uma reunião. E aí a primeira reunião quando a gente marcou para convidar todos para vir trabalhar, teve marido que disse que não ia, que a mulher não ia trabalhar porque a mulher tinha que estar atrás da pia e do fogão, como diz a história, e que mulher que trabalhava fora não dava certo. Foi um trabalho árduo. Eu digo que foi árduo porque para que as próprias mulheres se entendessem, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis hoje no campo, é justamente isso, elas entenderem que elas são capazes, sim, e que elas podem se empoderar e, sim, podem vencer até o ciclo da violência. Isso. Porque eu acho que o primeiro passo para vencer esse ciclo é justamente a questão da renda. Verdade. Muitas não deixam a sua casa porque têm os filhos, sim, e dependem dos maridos. Sim. E uma vez tendo um espaço como, sim, a agroindústria, né, produzido, tendo essa oportunidade a partir do poder público, né, você, sim, como gestora, a gente conseguiu isso. Conseguiu trazer essas mulheres para cá e fazer com que, a partir dali, elas entendessem que elas são capazes, que elas podem ajudar a compor a renda da família e não dizer que só ajuda o marido. Isso. Acho que é isso. Olha como, a partir de um movimento, de uma associação, de uma ideia, quebra ciclo de pobreza, porque essas mulheres vão retornar com renda em casa, isso, e a renda emancipa as mulheres, faz com que ela quebre a pobreza, faz com que elas quebrem o ciclo de violência, consiga empoderar, dar poder não só a você, mas a comunidade também começou a participar disso. Daqui a pouco os homens também se envolverem com tudo isso. Também. E essa renda nova que elas trazem para casa, o que mudou na vida dessas famílias? Para as mulheres que conseguiram botar dinheiro no bolso sem pedir nada a ninguém, o que mudou? Muda tudo, porque como dizer assim, eu vou cortar o cabelo,
tinha que pedir o marido, Sim. né? Eu vou fazer uma unha, eu preciso comprar uma roupa. Isso muda muito, é a autoestima Sim. da mulher. Sim. E isso leva não só à questão da renda, mas faz com que elas também busquem o conhecimento. Que eu acho que o sucesso hoje do nosso projeto está justamente aí. Sim. Eu digo sempre, está em 3 pilares. O conhecimento, né? A busca do conhecimento, as parcerias que a gente conseguiu firmar ao longo desse caminho e também esse coletivo, essa união em busca de uma transformação, que não é só de dar paz. Sim. As pessoas costumam dizer, ei, dá paz, está lá no São João, dá paz, isso sim. A gente está enquanto liderança, mas se esse povo todo não acredita, não está junto com o da paz, a gente não consegue, ninguém consegue fazer nada sozinho, entende? Assim, a gente precisou de você para que abrisse nosso primeiro canal, a gente precisou estar junto e acreditar que aquilo era possível. Então, transformação social é isso. Hoje a gente tem uma vida financeira, vamos dizer assim, uma renda certa, todas essas mulheres. A gente tem jovens, a gente sai de um grupo de 4 mulheres para uma associação e hoje nós somos uma cooperativa. Uma cooperativa que é conhecida a nível de município, a nível de região, a nível de estado, né? Uma cooperativa que se junta para dividir e compartilhar os trabalhos, mas também as dores, que se transforma em amor, que se transforma em sustentabilidade, porque o poder é coletivo, ele não é só de um, o poder tem que estar com todo mundo e a partir daí você consegue desbravar não só a sua realidade, mas da vizinhança inteira. Como isso desbrava, como isso traz para nós a responsabilidade de dizer era só uma oportunidade que faltava aqui no campo. Foi a terra, foi você dizer não é só a terra, mas é a renda. Foi você entender que essa renda estava entrelaçada no que a terra produzia, que já era frutas, e que o mercado absorvia as polpas, que tem um comércio que era poder público e que a partir daí você poderia ter uma renda certa e direcionar todo mundo para aqui, já espalhou o conhecimento e conhecimento é poder. E o que me traz aqui hoje é dizer que você não está só no território daqui de Pombal. Você consegue circular o sertão todo nas polpas e eu fiquei muito feliz, porque você ligou para mim há uns dias atrás, muito feliz, assim, eu estou chorando aqui, eu disse quem morreu, aí você disse ninguém, mas eu quero lhe dizer que eu já participei da primeira rodada de negócios no Paraguai. E agora não é só o Brasil, não é só a Paraíba, não é só o sítio São João, minha amiga. A parada é internacional. E, puxa vida, que felicidade em chegar aqui nessa comunidade rural, nesse sol quente, causticante, que limita às vezes o desenvolvimento, porque impede a seca da planta florescer, mas dá resistência, te dá forças. E dizer, ó, ampliei a câmara fria, a gente vai fazer uma rodada no Paraguai, estou pensando agora em mel de abelha, inserir outros produtos e a gente vai partir para o mercado internacional. Meu Deus, que loucura é essa, da Paz? Vai vender para o mercado internacional e como foi isso? A gente está se preparando, na verdade, né? A gente começa mais uma vez pelas suas mãos, enquanto associação, né? Através de um programa de capacitação chamado PIEX e passa um ano. Só que a gente ainda, no PIEX, a gente ainda era, vamos dizer assim, a gente não estava pronto. A gente estava começando, né, a entender, começando a se entender enquanto empreendedor, entende? A gente fez uma capacitação no INSA que fez toda essa girada de chave, junto com o PIEX. Porque até então a gente se entendia enquanto agricultor que produzia polpa de fruta, a gente era agricultoras, né, que produzia. E a partir disso a gente passa a se entender enquanto empreendedora. A gente começa a entender que a gente é empreendedor, quem são nossos concorrentes, de que forma a gente tem que entrar no mercado, como é que a gente tem que estar pronto, entende? Como é que tem que fazer o marketing para que as pessoas conheçam a gente. Então, a partir do PIEX surge um segundo projeto, que é a Quality Sport. E a partir da Quality Sport, aí sim, a gente já estava pronto e a gente começou a entender esse mundo internacional, como é o linguajar, o que perpassa. E de repente a gente é chamado, convidado para participar de uma feira no Paraguai. Quer dizer, outro país, a gente nunca tinha... Outra cultura, outra língua. Outra língua. Agora tem que falar espanhol.
Pois é, a gente está se preparando para isso, né? Vamos entrar em cursos de inglês e espanhol justamente para isso. A embalagem. A gente está num programa chamado, né, Design Sport para preparar a nossa embalagem em outras línguas, para quando surgir a oportunidade a gente estar pronto. Todos os nossos materiais já estão em 3 línguas, português, espanhol, né, e inglês. E também o nosso site já está aí. A participação nessa feira, quando a gente chega no Paraguai, outro país, outra língua, outra cultura, e aí quando você chega na feira, são 32 estandes do Brasil inteiro. E você olha para o lado, para o outro, para o lado, para o outro, quem está lá representando a Paraíba. Da paz. Da paz, Mulher rural, do campo. numa cooperativa Que lindo. lá do sertão da Paraíba, Que lindo. a única empresa da Paraíba. Da Paraíba. Da Paraíba. Nessa rodada de Não, e maior, quando você chega na rodada de negócios, tem simplesmente assim, só 150 mesas e você começa a transitar dentro dessas mesas, conhecer outras pessoas, outras linguagens, conhecer o mundo, né? O mundo do negócio, Sim. como é que a coisa funciona. Sim. Isso é fantástico, isso prepara Amplia assim, a sua vida e o seu olhar, que o mercado não era só aqui mais, mas o mercado Exatamente. pode ir além da fronteira. E as relações, e network, e contato, e tudo isso, e coloca você no cenário internacional. Minha amiga, a parada agora é internacional. Graças a Deus. Que feliz, viu? Estou feliz demais por encontrar você aqui e saber de tantas notícias boas, e saber que é possível, e saber que a política pública, quando ela é direcionada com competência, dá certo. E o melhor, isso é muito barato para o poder público. Tornar as pessoas competitivas e dar oportunidade não custa nada. O desenvolvimento aqui não são valores virtuosos. A partir do princípio de uma agroindústria, de uma mulher que juntou outras mulheres, que dividiu o trabalho e que hoje consegue desbravar não só a nossa Paraíba, mas o Brasil, chegar no Paraguai, a única mulher paraibana nessa mesa de negócios. Olha quanto isso Faz nos toda a honra. diferença. Isso é muito bonito. Essa história, Paraíba tem que conhecer você, tem que conhecer a fonte do sabor, tem que conhecer que tudo isso vale muito a pena, que vai valer a pena, que o mercado ele está aberto a qualquer pessoa, está aberto às cooperativas, e certamente esse novo mundo, esse novo olhar, vai ser um olhar para as histórias contadas. A polpa que a gente vai consumir no futuro não é uma polpa fria só, mas é uma polpa que tem história. Certamente a gente vai querer polpas da comunidade São João, produzida por mulheres, comunidade quilombola, e que aqui chega junto nas frutas produzidas aqui e que gera toda uma cadeia de desenvolvimento para o nosso povo do sertão da Paraíba. E lá vem chuva. E lá, chuva. Estamos no sertão, que bom que vem chuva. O podcast abençoado. Como é quem era que imaginava, hein? Esse podcast foi tão abençoado que no meio do podcast para tudo, chuva, e como é que chove? Num sol tão quente. De repente era sol e de repente chega a chuva. E é assim o sertão, essa resistência do sol que limita, mas vem a chuva e clareia e traz para a gente esperança, renova a nossa fé, nosso otimismo, para dizer que aqui se vive, aqui tem vida e aqui a gente é possível gerar oportunidade. Da Paz, sua história é inspiradora. E para terminar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você olha para a terra, para a indústria que está aqui, com a possibilidade de desenvolvimento, como é que você vê assim? Eu olhei para trás e vi que passei por tudo isso e agora olhar para frente e dizer minha comunidade hoje tem um caminho a seguir. Como é que você vê tudo isso? Como é que você se sente vendo que as pessoas hoje têm acesso à renda, a conhecimento e você está aqui vendo tudo isso? Viva! Pois é. Eu me sinto feliz, Poliana, porque eu acredito, eu sou muito religiosa e eu acredito que cada um tem uma missão. Tem uma missão na vida. E a minha missão foi essa. Como eu disse no início, eu sou filha de mãe solo. Então, assim, a minha mãe o que fez? A minha mãe enterrou meu umbigo ali, na porta ali da porteira do curral. E a minha família, né, os meus tios, quando eu nasci, queria que minha mãe me doasse. Porque naquela época, como eu disse a você, só para você ter uma ideia, quando a patroa descobriu que minha mãe estava grávida, ela veio à casa perguntar e minha mãe disse que estava. E meu pai disse que eu não era filha dele. Negou a paternidade. Negou a paternidade. Então, a dona da propriedade disse, a senhora vai ficar aqui
até o dia que sua filha nascer. Na hora que ela nascer, eu venho olhar. Se parecer com o pai, a senhora fica na minha propriedade, senão a senhora vai embora. Meu Deus do céu. E isso aconteceu. Sim. Eu nasci 11 horas, meio-dia ela estava lá. Quando ela chegou, veio olhar. Quando ela chegou, e geralmente filho de mãe solo, geralmente parece com o pai. Sim. E aí ela Não viu, precisou de DNA. não precisou de DNA. E ela queria forçar a minha Sim. mãe, né? Dizer que meu pai tinha que me reconhecer. Minha mãe Sim. disse não. Eu vou criar ela sozinha. E para me criar, ela mandou uma carta para o prefeito Da cidade. na época, pedindo um Sim. emprego. E o prefeito deu esse emprego. Ela passava o rio todo dia, ia lá, dava a aula, o expediente, voltava e comprava farinha. Sim. Farinha, peneirava, o leite, meu padrinho, que era vizinho, dava, e ela fazia meu mingau. Então, assim, hoje eu digo que é missão por isso. Eu não fui doada, como toda a família queria, e minha mãe segurou justamente por isso. Eu precisava estar aqui para liderar todo esse processo. Não é que é da paz que fez, mas para toda uma transformação precisa de uma liderança. É verdade. Né? É verdade. Então essa foi a minha missão. E hoje, na verdade, eu nunca tinha parado para olhar. A primeira vez que eu parei para olhar toda a minha história foi no Prêmio do Sebrae, que a gente conta a história. Foi quando eu olhei pelo retrovisor e vi tudo que a gente tinha construído. Tudo. E hoje, quando eu saio para trabalhar, a gente corta a estrada, a gente corta toda a propriedade. E aí você vê todo mundo trabalhando, tirando seu leitinho, outros vindo para a agroindústria trabalhar. Isso para mim é fantástico. Eu vejo que a minha missão, parte da minha missão já está cumprida, porque a gente entende que toda a comunidade foi transformada a partir de um processo, a partir de sonhos. Uma mulher com a terra, com conhecimento, com inspiração, com coragem, com garra, com marcadores, destemida, resistiu nesse sol e chegou lá. E como essa história traz para a gente o senso de responsabilidade, de partilha. Você poderia ter ficado com esse conhecimento só para você, você partiu com todo mundo. Esse é o diferencial. E a gente chega hoje e vê a presidenta da associação, já uma mulher empoderada, já fazendo universidade, a juventude já fazendo universidade dentro da agroindústria, pessoas pagando a sua universidade já com a renda da agroindústria. Como isso é libertador. Você está fazendo uma revolução aqui nessa comunidade rural. Eu sou muito sua fã, então eu não posso nem falar muito, porque eu sou fã demais e sei que sua história pode inspirar não só a minha vida, mas a vida de muitas mulheres. Deixa eu te contar aqui um segredo. Quando eu entrei na política, as pessoas diziam, quem é que te inspira? E quem me inspirou não foi as heroínas dos livros, mas mulheres como você. Pois é. Está nesse piso duro, nesse sol, mas que consegue fazer a diferença. Obrigada, viu, pela sua vida. Tudo bom. Gratidão.